Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, a vida de cada irmão meu diante do Teu altar, Pai, e nós pedimos que a Tua palavra seja revelada hoje aqui a todos nós, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque nós queremos andar debaixo da Tua direção, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, foi sábado pela manhã, eu tive uma conversa com alguns amigos meus. Não sei se estão aqui hoje, não consigo ver, mas uma conversa que me fez refletir, e quando você tem ela, você sempre para analisar e também reflete sobre isso, né? Sobre o que é, pastor? Então, vou falar. E nisso, hoje eu lembrei que eu escrevi um pequeno livro, isso faz anos, até quem prefaciou o livro foi o pastor Jorge Linhares, que é da Getsemane de Belo Horizonte. Lá o nosso pastor presidente em Belo Horizonte, a igreja lá, um dia você vai lá visitar, tem mais de 50 mil membros, é um negócio gigantesco. Ele prega em tudo que é lugar, ele é uma bênção aí, é um vozão aí do coração. Ele prefaciou esse livro. E esse livro vinha de uma busca minha de muito tempo atrás, eu digo a introdução dele, porque eu sempre fui uma pessoa que quando eu ia fazer algo, para eu dar minha vida naquilo, ou seja, para eu fazer com muito esmero, dedicação, vontade, eu normalmente gostaria de ver um sentido no que eu estou fazendo. Porque eu já trabalhei em algumas coisas em que meu trabalho era vão, ele não tinha um significado, não tinha um sentido. Sabe quando uma professora quer dar aula e ninguém quer prestar atenção? Então, seu trabalho é vão, você está ali... Ah, mas a intenção do coração, ok. Eu nunca gostei de dar o meu melhor para quem não estava disposto também a ouvir o meu melhor. Então, e a gente fica, ao longo dessa vida, correndo de um lado para o outro, tentando achar o sentido dela. Nós estamos na constância de achar o sentido da vida, certo? Algo que de fato te satisfaz, porque dinheiro por si só não te satisfaz. Uma família por si só também não te satisfaz. Tantas coisas não satisfaz, não consegue alegrar a plenitude aí do seu coração. E nisso, meu irmão, desde aquela época eu perguntava, mas o que realmente importa? Será que eu acordar de manhã cedo, trabalhar, estudar como ninguém, fazer tudo, será que isso de fato é o que realmente importa? As pessoas me reconhecerem pelo que eu sei? Será que o sucesso do que o mundo diz que é sucesso, é isso que realmente importa na minha vida? E eu fiz esses questionamentos, desde muito cedo, e foi uma coisa que eu coloquei aqui. E daí eu resolvi olhar para a palavra de Deus para ver o que a Bíblia me fala sobre o que realmente importa. E eu acho que essa palavra tem que ficar no meu coração e no seu coração. O que realmente importa? E nisso, ao ler Salomão, a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve ninguém mais sábio que esse cara, do que Salomão. Quando você verifica a história de Salomão, você percebe que esse negócio de mentoria, meu irmão, não começou agora que está estourado, mas na época de Salomão a mentoria, ela existia e ela era muito cara. A Bíblia diz que reis e rainhas saíam dos seus reinados ouvindo a fama de Salomão e pagavam a ele para que ele desse conselhos. A Bíblia diz que houve um sonho, e você, meu irmão, você vê livro de ateu, você vê livros de gente espiritualista, não estou falando nem cristão, você vê vários livros de pessoas que estudaram sobre esse cara Salomão, financeiros, o que for, e fizeram manuais da prosperidade, manuais de uma vida bem-sucedida, várias coisas com base na história de Salomão, na vivência dele. E eu não li esses livros, alguns eu já li, mas o foco não é o que eles falaram, o foco é o que a Bíblia me diz acerca de Salomão, que seria, em tese, a fonte de todos os outros escritos que existem por aí. E Salomão, se você não sabe, além de poderoso, famoso, né? Na época dele não houve nenhum rei mais rico do que ele, mais poderoso do que ele. Ele diz nos seus escritos que ele se entregou ao trabalho como ninguém. Ele trabalhou mais do que todo mundo. Ele fala que houve um período da vida dele que ele trabalhou, e ele chega à conclusão que todo o trabalho que ele fez foi vaidade. Ele perdeu tempo. Ele falou que não, o sentido da vida não pode ser trabalhar igual um doido. Não.
Isso aí não é... O cara mais sábio do mundo, o cara que houve um sonho e Deus, dos reis de Israel, Deus sempre se revelava aos reis e falava, o que é que você quer? E Salomão pediu o que ninguém pediu sabedoria. E ele, nessa ânsia da sabedoria, porque sabedoria, o significado dela é a prática do conhecimento. Ou seja, eu já vi muita gente inteligentíssima, que tem muito conhecimento, mas que não é sábio. Quando vai colocar isso, destrói. E eu já vi gente que é sábio e consegue abrir portas na vida dele, é abençoado, e vai, porque é sábio. Não sabe muito, mas sabe quando falar, quando não falar, sabe quando olhar, quando não olhar. Então, a sabedoria, ela procede da prática que se tem do conhecimento. E, quando alguém te perguntar se você é sábio, você identifica que se o que você conhece, você aplica bem. Então, depende do contexto, por mais que saiba pouco, tem gente muito sábia. E Salomão, por ter essa sabedoria, ele estava buscando um sentido na vida de saber viver e agir de uma maneira que importa. Porque um belo dia, até a própria Bíblia me garante que todos os meus feitos e todas as suas obras, um dia, elas serão provadas no fogo. Você imagine como é que é isso. E se forem as obras que você deveria ter feito, elas vão ser como ouro. Elas vão ficar mais brilhosas, vão ficar mais bonitas, porque o ouro, quanto mais no fogo você deixa, mais belo ele fica, mais puro ele fica. Já se for palha, você se esvai. Então ele chegou à conclusão que o muito trabalho não era o ideal. Ele também chegou à conclusão que deixar herança para os filhos também não fazia nenhum sentido, foi o que ele disse. Não faz sentido nenhum. Deixar uma herança para os meus filhos não faz... Isso aí não tem lógica, porque trabalhei para alguém que não entendeu o que eu construí. Não fazia sentido o mero ato de deixar herança. Construir um herdeiro é diferente. Ele também disse que estudar demais também não fazia sentido. Ele falou que é vaidade. Eu acho interessante esse termo do português, vaidade, porque é isso aí mesmo. A idade vai. O tempo passou, não voltou. Você perdeu. Você não pega de volta. Os 2 minutos que vocês ficaram sentados aqui me assistindo agora, eu vou dizer, vocês me deram. Não vai voltar. Você não rebobina ele. Então, isso ele disse, foi meia idade. Fadiga, cansaço, não resolveu. Ele também, depois de ter feito tudo isso, a Bíblia, olha que incrível esse cara, ele se entrega aos prazeres da vida. Ele constrói lá como é que diz, um harém, não sei como é que fala, casa com mais de 1000 mulheres, né, e faz a festa. Ele disse que ele teve jardins e jardins, vinhedos e vinhedos, palácios e palácios, os seus soldados, escudos de ouro, vestimenta, organização. A rainha de Sabá, quando visitou, ele chegou a falar assim, Salomão, eu ouvi a sua fama, que era top, mas agora que eu estou aqui, a sua fama excede em muito mais do que eu ouvi falar. Fama, sucesso, tudo. E ele se entrega aos prazeres, ele se entrega às bebedices, e você vai dar risada, mas é o que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3. Não abra, o telão vai abrir, você vai ver. E quem está em casa vai ver também. Eclesiastes 2, 3. Ele diz que ele se entregou aos prazeres, mas olha só, resolvi no meu coração, meu irmão, tudo isso no intuito de responder a pergunta, o que realmente, mais uma vez, o que realmente, no intuito de responder o que realmente importa, o homem que não houve ninguém antes dele, nem depois dele mais sábio do que ele disse, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, ou seja, havia um maestro, enquanto ele se doava ao vinho, havia um maestro, que conduzia essa ida ao vinho, regendo-me contudo ele foi no intuito de descobrir o sentido da vida se entregando ao vinho. A maioria de nós, quando se entrega a algo desse tipo, normalmente não é regido pela sabedoria, mas ele vai, porque a missão dele não é meramente o prazer, a missão dele era de fato entender o sentido da vida. Então ele buscou. Agora, o que eu acho interessante é que no final da vida dele, na velhice, ele escreve um livro chamado Eclesiastes, e ele diz que
ele conclui o que realmente importa. Ele diz que sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre toda a riqueza, sobre toda a fama que ele teve, meu irmão, ele diz que tudo que ele podia aos seus olhos desejar, ele teve. Ele diz que sobre tudo isso, o verdadeiro princípio da sabedoria, de viver de uma maneira íntegra, é temer a Deus. É respeitar o que Deus pensa ao teu respeito. O temer não é meramente de medo. Temer é fazer caso daquilo que Ele pensa para você. Ele diz que o verdadeiro sentido da vida era descobrir o que Deus escreveu ao teu respeito, o que Deus tem para você, e viver isso. Porque o que você faz por si mesmo vai rendendo coisas e mais coisas e mais coisas e não te preenche. Vai rendendo mais opiniões e não te preenche. Rende mais amigos e não às vezes são os amigos que Deus quer do seu lado. Não são as situações que Deus quer você envolvido. Não é a vida que Deus preparou para você. Rendem várias opções, vários caminhos, mas não é o caminho que Deus separou para você. Então ele fala que o principal é saber o que Deus quer para ele. E o pai dele, sem todo esse drama, mas viveu muitas coisas, ele diz o seguinte, e Salomão sabia disso. Olha, filho, há um livro em que Deus escreveu todos os seus dias. Antes que qualquer um dos seus dias existisse, ele já tinha escrito. Ou seja, um diretor maravilhoso escreveu a punho a tua história. E ele quer que você viva debaixo dela, mas o mundo te apresenta várias opções. E o que eu acho incrível, meu irmão, é que Salomão ele só buscou o que realmente importava porque a sabedoria estava dentro dele. A sabedoria estava dentro, ou seja, a sabedoria não é a inteligência meramente, a sabedoria é a prática do conhecimento. Ou seja, quando a sabedoria está em nós, nós vamos tender a buscar o sentido da vida. E o interessante, quando eu faço um link disso, porque, como nós cantamos aqui, é tudo sobre Jesus. Quando eu faço um link nisso, eu entendo que toda sabedoria, de acordo com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, Colossenses 2, 3, a Bíblia diz que toda sabedoria, e vai abrir aqui, Colossenses 2, 3, e todas as sabedorias foram ocultadas, foram escondidas, foram colocadas em Cristo Jesus, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Então, toda vez que nós olharmos para Jesus, tivermos uma experiência com Jesus, a sabedoria começa a brotar em nós e a prática do novo conhecimento de viver começa a arder dentro do seu coração. Toda vez que nós começamos a ouvir de Jesus, seja porque Ele nos encontrou, porque Jesus muitas vezes nos cerca. Talvez você está aqui e você foi convidado, intimado por alguém, e você acha que foi por um acaso, mas na verdade Jesus já está te cercando há muito tempo. Nós temos vários visitantes e todo culto tem, e você acha, quem sabe, que você veio por um convite, mas deixa eu te falar, Jesus já estava te cercando, Ele já queria a verdadeira sabedoria, te procura para colocar um senso de propósito na tua vida, e você entender aonde você está, por que você está, como chegou até aqui, porque tudo aconteceu justamente porque Ele quer falar, meu irmão, e preencher a sua vida de uma alegria que nada do que você possa conquistar vai colocar. Meu irmão, eu conheço gente com pouquíssimo dinheiro, e isso não é ser feliz. Conheço gente com muito dinheiro, e também sei que isso não é ser feliz. E também gente que está ali, no mais ou menos, também não é ser feliz. Agora, eu conheço pessoas que acharam o seu propósito, não estão dispostas a negociar e abrir mão dele por nada. E, de fato, essas pessoas alcançaram a plenitude delas em Deus e estão vivendo essa plenitude. Então, quando eu peço sabedoria e tenho um encontro com a sabedoria, a primeira coisa que começa a brotar em mim de uma forma ardente que eu quero buscar é o senso de propósito que Deus tem para mim. Eu acho incrível uma história, e você vai entender que Paulo ele diz o seguinte, olha, a sabedoria de Deus, olha só, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas a sabedoria dos homens também é loucura para Deus. Então, normalmente, viver uma vida debaixo do propósito diante de Deus não vai fazer sentido na ótica racional. Normalmente, você dá no mundo espiritual para você receber.
Se alguém te dá um tapão na cara, em tese, você teria que dar um outro tapa bem dado de volta. Se alguém responde com furor, a Bíblia diz que você tem que responder de maneira branda, porque a maneira branda com que você responde desvia o furor. Mas você quer responder daquela maneira. Então, a sabedoria de Deus, o que Deus fala, muitas vezes não tem lógica nenhuma para nós. Mas nós não vivemos com base num racionalismo meramente humano. Nós cremos que o que é humano se move de maneira natural, mas as coisas espirituais se dão de maneira espiritual e eu tenho que ter um entendimento espiritual para usufruir do sobrenatural de Deus na minha vida, amém? Então, a sabedoria que eu estou falando aqui não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus. E eu acho incrível essa história, que está em Lucas, no capítulo 24, versículo 32, vai abrir no telão, em que, aqui esse cenário, meu irmão, para você entender, Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e todos os discípulos dele estavam preocupados. Pode deixar aí no telão. Presta atenção aqui, fica comigo aqui, fica comigo. Todos os discípulos dele estavam preocupados. Por quê? Porque o movimento acabou. Jesus morreu. Meu irmão, naquela época era plenamente normal. Ainda hoje, se você vai a Israel, ainda hoje, você vai ver que há movimentos de gente dizendo que é o Messias. Ainda hoje. Você vai lá no aeroporto, lá tem até um cara que é o Machia, né? Fica lá os discípulos dele, dando o folheto dele, dizendo que ele é o Messias que vai libertar Israel. Você anda assim na via dolorosa lá, que é a que Jesus passou com a cruz, você vai ver os caras lá, vestidos de Jesus, e falando que é o Messias. Né? Então, desde aquela época, havia movimentos querendo ser Jesus, mas todos se findavam, eles se acabavam quando o líder morria. Quando o líder morria, acabou. É por isso que Jesus é um Messias diferente de todos os outros, porque ele ressuscitou. Meu irmão, quando Paulo e Silas, eles são pegos, eles são presos, olha que interessante. Um estudioso da época, a Bíblia fala sobre ele, um homem chamado Gamaliel, ele era um erudito da época, alguém extremamente sábio, cara fora do padrão. Falava vários idiomas, ele instruía os judeus ortodoxos, ele era um cara muito estudado. E esse Gamaliel, ele disse o seguinte, olha, não fique batendo nessa turma não, deixa eles falarem, deixa esse pessoal pregar, porque se de fato o que eles carregam vem de Deus, essa foi a palavra que ele deu, vai prevalecer. Vai continuar. Se não é de Deus, esse movimento vai morrer, assim que o líder morrer. Então Jesus ressuscita e dos todos os messiânicos que ainda até hoje tentam, ele é o único que nós estamos aqui parados para ouvir falar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que é de Deus, de acordo com o erudito da época, Gamaliel, prevalece, permanece, continua, dá-se um legado àquilo. E eu acho incrível, já que agora eu entendo que a sabedoria que estava sobre Salomão, agora recaiu sobre Cristo, e esse Cristo veio na terra e ressuscitou ao terceiro dia, ele aparece a esses discípulos no terceiro dia da sua ressurreição, que ele ressuscita, ele aparece, e a Bíblia diz que os olhos desses discípulos estavam fechados, mas não eram fechados de maneira natural, em que eles não enxergavam. A Bíblia diz que os olhos desses discípulos estavam fechados, ao ponto de não reconhecer Jesus. Muitas vezes nossos olhos ficam fechados, nós vemos num culto, nós vamos a algum lugar, e nós não pedimos discernimento de Deus para ver o que está acontecendo no mundo espiritual, para ver o que Deus quer falar comigo no dia de hoje. Nós achamos que tudo é muito inocente, que tudo é muito um acaso, e nós precisamos muitas vezes que Deus abra os nossos olhos e entenda que muitas vezes as coisas não acontecem do nada. O que está acontecendo está te cercando, está cooperando, está te abraçando para que você entenda algo que Deus quer falar com você. Então, esses caras, esses dois homens, que é uma trajetória incrível, você vai em Israel, você vai lá, é uma trajetória que se chama Caminho de Emaús. Eles estão andando lá, desanimados, um falando com o outro, e Jesus chega na conversa e fala: o que deu, rapaziada? Que vocês estão assim meio morto? E os olhos deles fechados. E ele fala assim: não, como assim o que deu? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém?
O que está acontecendo? Jesus pergunta para eles. Não, está acontecendo que Jesus, o Cristo, morreu. E naquele momento Jesus ele fala, olha gente, vocês são muito incrédulos, porque ele tinha que morrer. É assim que diz as Sagradas Escrituras. Ele tinha que morrer e começa a dar uma aula de Bíblia para eles, falando cada detalhe. Que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. E meu irmão, nisso, ele desaparece. Só que no término da lição de Jesus, quando ele desaparece, um falou para o outro o seguinte, e disseram um ao outro, quando Jesus desaparece, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meu irmão, pode segurar só naquele texto. Jesus, a sabedoria é revelada a nós para fazer o nosso coração arder acerca de algo. E o que arde ao seu coração, meu irmão, é o propósito que ele tem para dentro de você. Toda vez que Jesus chega, meu irmão, ele vem provocar alguma ebulição, alguma coisa aí dentro de você, para você não se conformar com a tua atual situação, para você não conformar com a maneira com que você está usando de sabedoria para viver, mas encarar a vida com a ótica que a vida que ele tem para você, e ele começa a promover algumas mudanças, ele começa a promover algo queimar dentro de você. Jesus pregando nos montes da bem-aventurança, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados os pacificadores porque deles são o reino dos céus, e ele está ali pregando, e nisso, meu irmão, começa a arder o coração daquele povo, há uma choradeira ali, e um leproso, logo no monte da bem-aventurança, que você também vai lá, e você, ao descer aquele monte, você vê que há várias pedras, e no meio daquelas pedras, havia um leproso, que ao ouvir Jesus falar, entendeu que havia cura para ele. Algo começou a arder no coração dele, que haveria uma mudança ali. Enquanto eu falo aqui, meu irmão, eu sei que o Espírito Santo está fazendo arder algo no seu coração que talvez tenha ficado para trás e precisa ser ressuscitado. Talvez você nunca sentiu isso na vida, mas você começa a sentir hoje, aqui, agora, que o Espírito Santo começa a fazer algo arder aí no seu coração, que está esquecido, que está parado. A razão pela qual Jesus fez você sobreviver e viver até esse presente momento não foi o que Salomão fez, buscando em tudo que aponta a vitória, mas sim entender o script que Deus tinha para você. E é incrível, meu irmão, que onde Jesus estava, ele restaurava o propósito das pessoas e ele fazia algo arder no coração delas. Esse homem leproso, possivelmente havia uma família, era muito normal. E ele tinha que se isolar e ir para um lugar sozinho por causa da lepra. Ele ficava longe do seu filho. Tinha que dar tchau para o filhinho, tinha que dar tchau para a mamãe. E Jesus restaurava ele de volta na sua casa. Meu irmão, como é maravilhoso tantos casamentos restaurados pelo fogo, pela chama de Jesus, onde a sabedoria chega, ele une o propósito que ele tem para a tua família, para a tua casa. Como é maravilhoso, meu irmão, quando 10 leprosos, eles sabem que Jesus está naquele lugar, e eles vão até aquele lugar onde Jesus está. E Jesus já curou o leproso, sabe como? Tocando no leproso e falando, ser curado, seja limpo. E o leproso foi curado na hora. Mas naqueles 10, meu irmão, ele fez o seguinte, olha, vão e apresente-se ao sacerdote. Meu irmão, que coisa sem sentido. Que coisa sem sentido. Ele poderia ter falado assim, não, toca agora e seja curado em nome de Jesus. Dá 3 pulinhos aqui que resolve. Podia ter falado qualquer outra coisa, ele falou assim, não vou curar vocês aqui não. Vão lá e apresentem seus sacerdotes. Meu irmão, debaixo dessa palavra eles se moveram. E no meio do caminho, enquanto eles iam, eles percebiam que a pele deles era curada. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu vejo que há muitos milagres que aconteceram logo que Jesus já te chamou e te tocou. E tantos outros que vão se mover quando você fizer aquilo que ele colocou e começou a arder no teu coração. No caminho de fazer aquilo que ele mandou você fazer. No caminho de você fazer aquilo que ele já determinou que você faça. Paulo, na carta a Timóteo, ele fala assim, o soldado de Deus, no combate com o mundo, não se embaraça com as coisas desta vida. Colossenses 3 diz que os nossos pensamentos, de 1 a 4,
Nossa mente tem que estar no céu, porque é de lá que agora nós somos também. Nossos pensamentos, as nossas ações estão ligadas com Cristo Jesus. Existe uma vida que transcende o natural, à disposição minha e sua, que quer encaixar você no propósito real de Deus para a tua história e para a tua vida. Como é maravilhoso ver Esther, meu irmão. Eu não sei se você sabe da história dessa mulher, mas essa mulher era órfã. Foi criada pelo tio chamado Mardoqueu. Se você ler a Septuaginta, ele está Mordecai. Depende da versão da Bíblia, você vai ver um nome diferente. Essa menina foi criada pelo seu tio, porque os pais dela morreram. E nisso, meu querido, ela cresce, deu um problema no reino de Nabucodonosor, Xerxes, enfim, e deu todo um dilema lá, e ele tem que escolher uma rainha. E de todas as rainhas que ele escolheu, meu irmão, mais de 1000 mulheres. A Bíblia diz que Deus colocou graça em Esther, aos olhos do rei. Escolhe essa menina. A improvável da improvável. Talvez eu estou contando a história aqui. Isso é o improvável do improvável. E Deus colocou ela lá em cima. Chegou um determinado momento, havia um inimigo de Israel. E que falou assim, olha, eu quero destruir esse povo. Esse povo, ele é muito bitolado. Esse povo é muito doido. Meu irmão, só você indo para Israel, indo para países árabes, enfim, para você ver a religiosidade e entender o que esse povo está falando. Toda sexta-feira, o judeu que pratica, ele está lendo o mesmo texto em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo ele está lendo o mesmo texto. E ele falou, Amã, indignado com isso, falou assim, vamos matar essa turma aí, porque essa turma aí me desrespeita, essa turma aí é muito bitolada, está desenvolvendo uma cultura aqui que pode ser subversiva, vamos matar esse povo. Nisso, meu irmão, Mordecai chega até Esther e fala, menina, você não vai fazer nada? Esther fala, mas senhor, tio, se eu for até o rei, sem a autorização dele, sem que ele me chame, eu posso morrer. Se ele não levantar o cedro para mim, eu morro. Eu vou morrer. Porque para você chegar até o rei, você só chegava de uma forma, sendo chamado por ele, ou se você se apresentasse, se ele olhasse e não estendesse a estaca dele, você morria. Se ele demorasse a estender, você morria, você estava morto. Até mesmo a rainha. Ele falou, mas se eu for lá falar com ele, meu tio, sobre esse assunto, que ele vai matar todo o povo de Israel, e ele não levantar a estaca, já faz mais de um mês. Miss Israel, tá? Miss Israel, Miss Pérsia, Miss tudo lá, né? Mais de um mês sem o rei chamar ela. Então, mesmo que você seja a rainha do negócio, às vezes você fica um mês aí no deserto, tá? O bambambam da história, você sofre um mêsinho, você sofre, tá? Tem momento ruim para você também, tá bom? Um mês sem chamar a mulher. E aí, ela fica naquela dúvida, com medo de morrer, e o tio dela fala uma coisa interessante para ela. Fala, menina, você saiu do nada, né? Saí. Não era nada, né? Sim. Você chegou aí em cima, né? Sim, chegou. Você é a bambamã, não é? Sim, é a bambamã. Tá, e você acha que Deus colocou você aí só por você? Você acha que é só para fazer tuas vontades, tua família ir bem, tuas coisas andar, tua vida ficar legal? Por que você acha que você está aí? E Mardoqueu faz a pergunta que eu faço para você hoje. O que é que deveria estar queimando no seu coração e não está? E ele fala para ela, será? Olha, eu acho a ironia desse cara. A pergunta é assim, será que não foi num momento como esse que Deus te colocou aí? Uma oportunidade dessa que Deus te colocou aí, será? E ele conclui dizendo o seguinte, se você não se mover, fique bem tranquilo, que Deus vai levantar a salvação de outro lugar. Meu irmão, os planos de Deus, eles nunca serão frustrados. Quando você decide queimar por aquilo que Ele tem na tua vida, é porque Ele está te dando o privilégio de você, enquanto você caminha por aquilo que começou a arder no seu coração, você vive um milagre. Enquanto Ele manda você lançar a rede, você lança a rede e experimenta os peixes. Mas Deus diz o seguinte, se ninguém de vocês pregar o evangelho que eu estou falando, fiquem bem tranquilos, porque as pedras vão propagar esse evangelho.
Vocês entendem que Deus nos colocou numa condição de privilegiados, de viver uma vida que Ele escreveu para nós? E que quando Ele escreve, meu irmão, não é só os seus capítulos, não é só a sua pontuação, não é só o seu parágrafo, mas começa, meu irmão, a ter a ilustração dele. Começa a ter o enredo dele. Começa a ter o dedo dele. Começa a ter a escapada da tinta dele. Começa a ter a letra dele. Meu irmão, e talvez nós estamos como Salomão, buscando o que realmente importa. Mas você veio aqui essa noite, meu irmão, para saber que a sabedoria convergiu em Cristo e o seu Espírito está conosco. Então, antes de eu ir, eu pergunto o que Ele quer. Antes de me mover, eu pergunto para onde eu vou. Sabe o que eu acho lindo? Que quando eu vejo no Evangelho de Tiago, olha o que esse cara falou. Ele falou o seguinte, viu? Galera, antes de vocês, a galera vivia de comprar e vender. Ou seja, era algo que eles faziam todo dia. Concorda comigo? Comprar e vender. Todo dia eles faziam aquilo lá. Até então, até aquele presente momento, eles faziam, comprava e vendia, comprava e vendia. Viajava, comprava e vendia, viajava, comprava e vendia. O cara, inspirado pelo Espírito Santo, falou assim, olha, gente, antes de vocês saírem por aí comprando e vendendo, vocês deviam perguntar a Deus se vocês vão ou não vão. Se vai ou não vai. Se faz ou não faz. Porque Ele quer instruir você. Ele quer dar discernimento para você. Ele quer dar ideia para você. Ele quer direcionar. Ele quer te dar uma vida além da força do teu próprio braço. Ele quer mostrar para você que a razão e o fim da tua vida não é em você mesmo. Pastor, mas então eu vou dar tudo que eu tenho e vou empobrecer? Não, meu irmão. Talvez você até enriqueça, meu irmão. Justamente para você poder dar para os outros. Poder colaborar naquilo que Ele mandou. Não é nem dar para os outros, meu irmão. É colaborar naquilo que Ele mandou você colaborar. Talvez você fique até mais sábio sem saber, para que você possa dar conselhos, meu irmão, de coisas que vão mudar a vida de outras pessoas. Talvez você fique mais paciente, meu irmão, para poder acompanhar o choro de quem precisa. O que eu estou falando para você é que aquele Deus que se manifestou e nós tínhamos motivos de ter medo dele, Ele não tem mais motivo, não tem mais receio. Deixa eu te falar, Ele nunca abandonou você, Ele nunca deixou você. Você nunca sofreu além do que você poderia sofrer. Nada que aconteceu na sua vida foi em vão, mas tudo te preparou para você estar me ouvindo aqui hoje. Tudo corroborou para que você esteja aqui neste lugar, neste exato momento, meu irmão. Para ouvir que Jesus Cristo escreveu um livro ao seu respeito, antes que tudo existisse, e o que realmente importa não é o que você planejou para amanhã, mas é o que Ele planejou para você amanhã. O que realmente importa não é o que eu planejei para essa noite, mas é o que realmente Ele planejou para mim e para você essa noite. O que realmente importa, meu irmão, não é tudo que você desenhou para teu 2020 ou 2019, mas tudo que Ele desenhou para o teu 2020 e para o teu 2019. E andar com Jesus, meu irmão, é andar uma vida de milagres, é uma vida do sobrenatural. Você não precisa entender tudo, meu irmão, você precisa viver tudo isso para você. Amém?